Boa noite, meu nome é Elizabeth Marconcini de Moraes Costa e hoje nós vamos falar sobre o perdão em família. Mas neste momento, vamos fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração. Senhor de misericórdia, nós lhe imploramos, Senhor, que venha em nosso auxílio para nos orientar, para nos dizer, Senhor, aquilo que devemos fazer, para nos dar a intuição certa, e tudo, Senhor, seja feito segundo a sua vontade. Pai de amor, esteja presente em nossas vidas, na vida da nossa família, Senhor Jesus, na família de cada um que está ouvindo esta palestra, Pai, e para aqueles que também não podem nos acompanhar. Esteja presente, Senhor, no dia a dia das nossas crianças, dos nossos jovens, e dê uma olhada especial, Senhor, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, para que possamos, Senhor, passar por essa pandemia sem alarde, sem muita tristeza no coração, que a gente possa, Senhor, estar sempre com muita alegria. Em tudo lhe damos graças a Deus, e assim seja. Perdão em família. A misericórdia. A misericórdia é o completo da brandura, o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas em elevação, nem grandeza, sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que a misericórdia é primordial dentro da nossa família, para que nós possamos nos tornar brandos, nos tornar pacíficos. Os esquecimentos que nós temos das ofensas é o próprio da alma elevada. Então nós temos que estar sempre esquecendo as ofensas. Com isso, nós estaremos sendo misericordiosos, porque o esquecimento das ofensas nos vai deixar assim mais tranquilos dentro do nosso lar, vai pairar acima dos golpes que possa nos deferir. Então, irmãos, temos que sempre ter a misericórdia, o perdão dentro da nossa família. Quais são essas maneiras de perdoar? O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Olha só, alguém te faz alguma coisa agora, nesse momento. Você tem que esquecer. Você tem que ter um perdão verdadeiro. Por isso nós temos que orar muito. Para que o nosso perdão possa ser verdadeiro, nós temos que orar sempre. Esse é o único que se satisfaz com a aparência. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Então, o perdão verdadeiro, ele vem lá do fundo da alma. Ele vem lá do recesso dentro do nosso coração. E os mais secretos pensamentos nossos está sendo também analisado pelo nosso Deus. Então, nós temos que ter esse perdão verdadeiro. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e simulacros. Eu perdoo você, mas eu nunca vou esquecer o que você me fez. Como que eu vou perdoar se eu nunca vou esquecer o que o outro me fez? Eu tenho que ter o esquecimento completo e absoluto das ofensas para que esse perdão seja realmente verdadeiro. Então, quando você diz assim, eu vou perdoar ou eu perdoei alguém, esse perdão tem que ser um perdão sincero, um perdão que você busca lá do fundo do coração, tá? O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade.
Tem gente que não perdoa nunca, né? Fala assim, eu não perdoo mesmo, eu não consigo perdoar. Fez alguma coisa para mim, eu só vou esperar a oportunidade para retribuir aquela maldade que me fez. Então nós não podemos fazer isso. Isso aí é uma baixeza, é uma inferioridade para a nossa alma. Nós temos que perdoar em absoluto. Tem que ter um esquecimento absoluto. Não ouvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Como que você vai dizer assim, eu perdoo o ciclano, ou eu perdoo o fulano, mas eu não aceito ele mais aqui na minha casa? Que perdão foi esse? Você tem que perdoar mostrando nas suas ações, nos seus atos, mais do que nas palavras. Então, o que você vai fazer? Você vai perdoar realmente? Então, você vai permitir que essa pessoa venha na sua casa, que vai conversar com essa pessoa lá no seu trabalho, vai levar para ele lá no trabalho uma fruta, um suco, porque você vai estar demonstrando através de atitudes, através de ações, o seu perdão. Não só pelas palavras, mas pelos atos que você está tendo. Então, com isso, nós vamos ficar satisfeitos, porque o perdão verdadeiro, ele nos satisfaz. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Mateus, capítulo 5. Reconciliai-vos. Jesus nos orienta a nos reconciliar. Ele não fala que antes de ir ao altar entregar a sua oferta, nós devemos primeiro nos reconciliar com os nossos irmãos. E isso enquanto nós estamos aqui, na terra. Porque quando nós estivermos na erraticidade, vai ser mais difícil. Vamos ter que voltar de novo, vamos ter que conviver de novo com a pessoa. Isso se ele não se tornar, ou nós nos tornarmos aí um obsessor dessa pessoa que nós não nos reconciliamos, né? Então, temos sim que reconciliar-nos com os nossos inimigos, com os nossos adversários. E é um dizer de Jesus, né? Que nós temos que fazer essa reconciliação. Caridade para com o próximo. Desculpa. A verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Olha só. A caridade com o próximo. O que é fazer a caridade? Será que eu vou ter que dar cesta básica, vou ter que dar roupa, vou ter que... Não é só isso. Uma conversa que você dê num momento que uma pessoa está precisando, você está sendo caridosa. Uma ajuda que você dá a essa pessoa, você está sendo caridosa. E Jesus disse, né? Quando levaram até ele a mulher adúltera e falaram, Senhor, o Senhor não vai castigá-la, né? E ele disse, quem não tiver nenhum pecado, que atire aí a primeira pedra, né? E todos se levantaram e foram embora. Aí Jesus perguntou, mulher, cadê os seus acusadores? E ela disse, foram embora, Senhor. Aí ele disse, faz também e não voltes a pecar. Então, nós temos que ter a caridade com o próximo. Jesus nos mostrou, através desse exemplo dele com essa pecadora, que nós devemos não julgar as pessoas. Nós devemos ser indulgentes com essa pessoa. Nós devemos compreender um pouquinho mais essa pessoa, para que nós também possamos ser felizes. Porque nós não vamos ser felizes se nós não estivermos reconciliados. A gente vai ficar com aquela dor no coração, e aí vai ser mais prejudicial para a gente do que para aquele que a gente não está perdoando, que não está reconciliando, né? Então, vamos aí
ter a caridade para com o nosso próximo e reconciliar com os nossos adversários. O que é perdoar? Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Perdoar, gente, se a gente perdoa aí um simples arranhão, nós também temos que perdoar as grandes nos prejudicaram, mas nós temos que lembrar que nós temos que perdoar. Nós precisamos do perdão. E não é toda hora que nós precisamos perdoar. Nós também precisamos ser perdoados, porque nós também cometemos coisas ruins e nós precisamos desse perdão. Então, gente, perdoai para ser perdoado. E o mérito do perdão, se for uma coisinha simples, eu perdoei. Quebrou meu copo de estimação, mas eu perdoei. Isso aí é uma coisinha simples. Tem que perdoar aquelas grandes coisas, as grandes coisas que fazem para nós no dia a dia, né? A gente tem que trazer o perdão dentro do nosso coração. Os efeitos do perdão. Olha aí a figura de dois senhores, uma senhora e um senhorzinho, bem velhinho, né? Então aqui eles estão dizendo o seguinte, que o perdão é um remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Aquele que consegue perdoar, ele é feliz. Ele fica feliz em perdoar o seu irmão. Ele fica feliz por todas as coisas que ele pode fazer pelo seu irmão. Então, às vezes, a pessoa te fez uma coisa lá atrás, lá no passado, e você fica remoendo aquilo, É você que está sendo prejudicado ou aquele que você está tendo raiva? É você, né? Você está sendo o mais prejudicado. Então, o efeito do perdão é um remédio santo, tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Quando você tem uma ferida, você quer passar um remédio para sarar. Quando você tem uma dor no seu estômago, você quer tomar um remédio para parar. Quando você tem uma dor de barriga, você quer tomar um remédio para que aquilo passe. Então, como que nós vamos permanecer na nossa alma o rancor, o perdão, o rancor dentro do nosso organismo? Então, esse rancor, essa aversão, ela é transformada em doenças. Por isso que nós temos que perdoar. Por isso que o perdão é um santo remédio para a euforia da mente na luta cotidiana. Se você perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Você tem que perdoar. Lembra-se disso, sempre eu tenho que perdoar. Quando alguém te fizer alguma coisa, você pensa assim, eu aqui não vou ficar com a minha alma acabada, com a minha alma doente. Eu vou tirar esse rancor dentro de mim. Eu vou perdoar aos meus inimigos. Vou perdoar aquele que me fez alguma coisa ruim. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Quem disse isso foi Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 12. Então, gente, perdoa, 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 e perdoa de novo, e perdoa de novo. Agora eu vou contar um caso para vocês de exercício do perdão no lar. Vamos ver como que essa situação se deu na casa da irmã Antonina. Situação familiar. Aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou.
Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delitosas venturas. Então, o marido dela achou melhor, achou de bem deixar dela e dos 4 filhos para ir se aventurar aí pelo mundo, né? Aí na conversação no culto familiar em torno do perdão. Somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. O perdão é o vaso cheio de lama e fel. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Experimenta pegar uma rosa e plantar num vaso cheio de lama e fel que tiver ali dentro. Será que essa árvore, essa flor, essa rosa, ela vai crescer viçosa, bonita, né? Então, ó, o perdão, né, e o vaso cheio de fel. Nós estamos comparando porque a alma que perdoa, ela não se assemelha a esse mal. Se ela retém o mal consigo, ela se assemelha a um vaso cheio de fel. Mas se ela não tem essa alma cheia de fel, é porque ela perdoou. Então, meu pessoal, meus irmãos, nós temos que estar sempre perdoando. Essa conversação, ó, essa senhora, numa situação familiar, que ela foi abandonada pelo esposo e foi deixada com 4 filhos. É difícil perdoar, né, meus irmãos? Mas tem que perdoar, porque foi um irmão que cometeu um deslize, que ele cometeu uma falta. Ah, Beth, mas é difícil para perdoar. Eu sei, é muito difícil, principalmente numa situação dessa. Mas a gente conhece casos de senhoras que foram abandonadas, ou de pais mesmo que foram abandonados com seus filhos, e depois eles conseguiram dar a volta por cima, conseguiram se refazer. E quantos depois da velhice não vêm se aconchegar exatamente naquela ex-esposa, naqueles filhos que ele deixou para trás, né? Muitas vezes esses filhos é que vão cuidar dele ou dela. Então, se não houver o perdão, como que vai cuidar dessas pessoas? Não vai estar cuidando dessas pessoas. Então, nós temos que estar sempre, sempre vinculados ao perdão. Nós temos que estar sempre pensando, eu tenho que perdoar. Mesmo que isso seja uma falha muito grande, mas eu tenho que perdoar o meu irmão ou a minha irmã. Devemos perdoar sempre. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Como pagar uma mãe que cria os filhos dela todinho? Como pagar essa mãe? Se não for apenas com o amor que os filhos podem dar para essa mãe, ou esta mãe para com os filhos que tratam dela com tanto amor, com tanto carinho. Não tem como pagar com dinheiro ou com serviços. Nós temos que pagar com amor. Então, há serviços que não se pode pagar senão com amor. Quem nos disse isso foi André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, na 7ª edição, capítulo 6. Então, André Luiz, a gente está sempre consultando, né? Porque é um irmão que nos ensina muito. O que fazer pela paz na família? Indulgência, gente, perdão, compreensão. Essa indulgência nos traz a compreensão, nos traz o amor. Essa indulgência permite que nós possamos entender o nosso irmão. Então, lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou
condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Nós cometemos muitas faltas graves, né, pessoal? Meus irmãos, a gente comete muita falta grave em relação ao nosso esposo, em relação à nossa esposa, em relação aos nossos filhos, netos, em relação ao nosso chefe no trabalho. A gente comete muitas faltas assim muito graves. Então, se não houver a indulgência dentro da família, como é que vai viver essa família? Tem que ter indulgência. As pessoas têm que estar sabendo conversar umas com a outra. Na próxima aula, que essa é a nossa segunda aula, na próxima aula nós vamos ver sobre o poder da palavra. Então, a indulgência nos traz também aquele poder da palavra. Estamos vendo aí na figura do pai e da criança, contando uma história. Às vezes a criança quer que você repete 10 vezes a mesma história. Você vai repetir. A criança quer ouvir 10 vezes a mesma história, você vai repetir. O nosso idoso dentro da nossa casa, que vai repetir 10 vezes a mesma coisa, achando que ainda não falou, você não tem que brigar com ele, gritar com ele, falar, eu já falei isso. Não, vamos repetir. Olha a indulgência. Vamos falar aquilo que nós precisamos, tá? Lembrai daquele que julga em última instância, que vê o pensamento íntimo de cada coração. Então, aquele que julga em última instância é o que vê o que vai no íntimo do nosso coração. Então, nós temos que ser indulgentes para que o nosso Pai seja também indulgente conosco. E quantas vezes ele é indulgente conosco, né? Que ele nos perdoa. Nós temos que perdoar até 70 vezes 7 ao dia, eu acho, né? Então, nós temos que ter essa indulgência sempre com os nossos irmãos, principalmente dentro da nossa família. Perdão. Olha que figura linda que tem aí, traz Jesus com uma irmã, né? Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Quem disse foi Mateus, né? No capítulo 6, versículo 14 e 15. Então, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que perdoar sempre, perdoar todos os pecados. Nós temos que perdoar todos os nossos irmãos para que o Pai Celestial também nos perdoe. Então, devemos lembrar sempre de dar o perdão aos nossos irmãos, principalmente dentro de casa, que no dia a dia tem irmão que discute com o irmão, pai que discute com os filhos, filhos que discutem com os pais, mãe que discute com filhas e vice-versa. Então, nós devemos trazer esse perdão, essa indulgência, principalmente dentro do nosso lar. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. E agora, nesse instante, queridos irmãos, vamos fazer, agora nesse momento, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento e após vai ter o passe virtual, né? Então, hoje nós vamos ter o passe virtual, tá, pessoal? Então, agorinha nós vamos começar o passe virtual, logo após nossa oração de encerramento. Senhor, Tu que nos deste a vida, Senhor, que nos deste essa alma imortal, seja-nos
preparando, Senhor, para poder encontrá-lo de novo nos nossos lares superiores, Senhor. Que nós possamos aprimorar o nosso espírito, que o Senhor possa nos esclarecer sempre, Senhor, para que nós possamos ter sempre a misericórdia e o perdão em nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos dar discernimento para entender aquilo que nós estudamos. Em tudo lhe damos graças a Deus e assim. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.